Nós estávamos agora há pouco falando de medicamentos, né? Medicamentos que às vezes você toma, tá com dor, mas parece que a dor não vai embora. Porque mesmo medicadas, as pessoas continuam com dor, continuam com estresse, continuam com insônia. Por que será? Por que será que tudo isso acontece na vida de tantas pessoas? Muitas acabam até exagerando nos medicamentos. Você não toma só um, você acaba daqui a pouco até passando do limite. O médico pediu para você tomar um remédio, daqui a pouco você está tomando 2, 3, 4, pela sua boa vontade ou pela sua má vontade, porque não é para fazer um bem. Se você tomou um remédio e ele não passou essa dor, por que será que isso acontece? Nós vamos conversar agora com o Volney, trouxemos ele para cá para a gente falar sobre essa terapia integrativa que a gente ouve tanto falar e que muitas vezes as pessoas não têm noção do quanto ela pode fazer bem em nossa vida. E o terapeuta Volney está aqui com a gente para falar sobre essa questão, porque tanta gente se medica, mas vive se queixando de dores, vive se lamentando de estresse, não consegue dormir direito, mas estão medicadas com doenças crônicas que parece que, nossa, nem adianta tomar o remédio. Bom dia, tudo bem, Volney? Bom dia, tudo bem, Venusa? Bom dia, meu amigo telespectador. Satisfação estar aqui hoje mais uma vez. Nossa, que bom. Então, por que se toma remédio não melhora? Porque é uma coisa bem objetiva. A gente não está tratando a causa do problema. Nós estamos tratando, só aquele sintoma. Então, paliativo. O paliativo. Então, você está remediando. Então, aquilo ali é água passageira. Então, se você não tem essa análise mais profunda do que realmente está acontecendo com o teu corpo, então a gente não consegue resolver o problema. Então, você pode tomar o melhor remédio, ele não vai resolver. Nossa, quando você fala assim de tomar o melhor remédio, ele não vai resolver, o remédio também, o corpo se acostuma ao remédio? Sim, o corpo ele começa a processar aquelas substâncias e ele começa a reconhecer que existe ali alguma melhora. Só que com o passar do tempo, os sintomas eles podem até mudar, ou até mesmo aumentar, ou piorar, ou ter até mesmo oscilações. Então, o remédio, ele vai ali te dar aquele prazer de estar bem. Mas quando você não consegue se voltar para si mesmo e ver a raiz ou enxergar a raiz do problema, então o medicamento ele se torna ali quase que inutilizável, né? Ele vai servir ali somente como um complemento, né? A gente ouve falar muito que as pessoas elas reclamam muito de que nos últimos tempos têm tomado muito remédio e que elas têm sofrido com mais dores. Melhora uma dor, mas acaba trazendo outros problemas. Tinha ouvido também uma vez falar o seguinte, que se você toma um medicamento, mas você não faz com que aquele medicamento que todos os dias entra no seu corpo, no seu organismo, e ele não saia de uma certa forma, que você pode trazer outros problemas de dores. Eu não sei se isso é mito, se isso é verdade. Eu queria muito que você falasse sobre isso. A importância desse tratamento também integrativo na nossa saúde, né? De você eliminar também, de uma certa forma, mesmo estando medicado, você fica estressado, você não tem sono e você acaba querendo mais e mais remédios. Isso é preocupante? Sim, muito preocupante, porque na correria do dia a dia, nós não nos damos conta do que realmente está acontecendo com o nosso organismo. Então, como nós queremos algo rápido, algo que sane aquele problema imediatamente, nós começamos a consumir remédios e mais remédios. Mas só que existe um pequeno detalhe. Como é que eu estou consumindo esse remédio? Em que ponto eu devo parar e enxergar o que realmente esse efeito está ocasionando no meu organismo? Então, assim, existem vários fatores, como fatores psicológicos, existem os fatores também biológicos que a gente não se dá conta. Então, muitas vezes você começa a se sobrecarregar, então o remédio, ao invés de melhorar, ele vai piorar o seu organismo. E eu quero deixar bem claro para quem está assistindo o programa aqui que nós não estamos falando que você não tenha que tomar os seus remédios. Preste atenção. Nós estamos falando que você vai tomar os remédios que o médico está passando para você tomar,
Só que nós estamos falando do outro lado da situação. Assim como tem pessoas que o médico não passou os remédios e ela está nos paliativos do dia a dia. Ela mesma vai na farmácia, ela mesma compra os remédios, ela mesma quer aliviar aquela dor que não passa nunca. E ela pode trazer outros problemas. E aí a gente tem que entender como é que o corpo, na verdade, de uma certa forma, vem com aquele modo alerta. Pronto, o modo alerta é justamente os sintomas, né? Você começa a ficar mais cansado, mais estressado, você não consegue render tanto nas atividades, né, do cotidiano. Então o corpo ele começa a te mostrar, ó, eu tô aqui em modo alerta, alguma coisa está errada no meu corpo. Então cuidado. Só que infelizmente na correria do dia a dia a gente não consegue perceber isso e a gente acaba passando por cima. Então assim, o remédio ele vai ali entrar como um agente mais rápido, um super-herói, né? Falando assim metaforicamente, porque a gente não tem tempo mais para estar olhando para si e o que é realmente o errado. Você tem que parar mais para poder se perceber, né? E usar, né, a medicação da forma correta e principalmente evitar a automedicação. Se você não tem uma orientação do médico, do profissional que vai diagnosticar, que vai fazer seus exames, você não pode se automedicar, então isso é muito importante. Valdei, por que as pessoas têm tanta resistência quando o assunto é essas terapias alternativas e integrativas? Eu queria que você explicasse para quem está em casa, para que as pessoas também pudessem entender um pouco mais sobre o assunto. Pronto, perfeito. Existem alguns parâmetros que a gente coloca como importantes. Primeiramente porque a medicina moderna ela é muito atrelada à questão do exame preciso, do exame objetivo. Né? Então, a biomedicina, ela traz todos esses parâmetros de estudo, de ciência, algo que já está visto há muitos anos. Então, as pessoas elas não vão deixar de acreditar naquilo que está em exames, que está comprovado cientificamente, para poder acreditar em algo que é alternativo. Então, será que realmente isso vai funcionar? Será que isso não é algo místico? Será que isso não é algo religioso? Será que isso não é algo psicológico? Então, existe essa resistência por conta desses fatores, né, em específico. Por quê? Porque a pessoa não vai acreditar naquilo, né, que não é comprovado cientificamente. Então, não está em exame, então para que eu vou acreditar nisso? Então, começa, né, a surgir essa crença limitante voltado à questão das terapias alternativas e integrativas. E aí a gente chama atenção que ninguém está dizendo para você fazer essas terapias e retirar os medicamentos. Se foi passado pelo médico e ele está acompanhando seu quadro da doença, você vai somar. Exatamente. É isso que as pessoas precisam entender também? Sim, exatamente. Por quê? Os profissionais eles devem trabalhar de maneira conjunta. Sim. Então, o que acontece? O médico vai fazer seus exames, passar todo o diagnóstico para você e você tem que começar a potencializar esses resultados com as outras terapias. Então, o trabalho ele é em conjunto. Ninguém aqui se torna um agente excluído do processo. Então, nós temos que ter essa consciência que o médico ele é um profissional extremamente importante dentro da nossa saúde, mas que temos também que optar por alternativas que possam potencializar esse resultado. Pronto, e aí a gente chama atenção, a gente está mostrando algumas imagens aí Sim. de tratamentos que são feitos, e aí eu queria que você me falasse que recursos terapêuticos são esses que podem, de uma certa forma, estar à disposição da população e ajudar quando o assunto é saúde. Perfeito. Hoje, com o avanço da medicina alternativa, que é chamada saúde do futuro, existe aí uma série de recursos terapêuticos e procedimentos que você pode tá aderindo para poder potencializar a sua saúde, né? A acupuntura, que já é bastante conhecida, a ventosa terapia, que é bem clássica, que já está aí basicamente em longos períodos na história, né? O que diz respeito à medicina chinesa, LED terapia, o recurso de recovery hoje, que é uma terapia alternativa bem modernizada, né? Que usa tecnologia. Temos a própria massoterapia, que trabalha com as liberações miofaciais, massagens relaxantes. Então, todo esse arsenal, ele se torna um ingrediente indispensável, aquele toque final para você conseguir elevar teu padrão, né, de saúde. Agora, recentemente, a gente recebeu aí a nova lei falando sobre fibromialgia. Isso. E a gente sabe que existem outros tipos de problemas de doença, como, por exemplo, a enxaqueca, que é uma doença crônica, outras doenças que, de uma certa forma, provocam muita dor. Sim. Mesmo as pessoas medicadas e se medicando, elas têm dor constante. Nesse momento, assim, essas
terapias, de uma certa forma, elas ajudam bastante, né? Sim, perfeito. Porque quando se fala de fibromialgia, nós temos que entender o corpo como um todo. Quem é fibromialgico, ele tem aspectos principalmente emocionais. Por que aspectos emocionais? Porque ele sente aquela dor, ele sente a limitação. Então, aquilo no dia a dia dele que é... É uma dor que ninguém entende, exatamente, né? é uma dor que ninguém entende. Então, às vezes, as pessoas que estão ali ao envolto falam, mas por que você está assim? Por que você sempre está deprimida? Você sempre está triste? Porque o corpo, ele fala muitas coisas sobre nós mesmos. Então, somente a pessoa que está vivendo um sintoma no dia a dia que é capaz de mensurar, né, o que realmente ela vai sentir e a que ponto está chegando. Porque hoje, por exemplo, eu atendo muitas pessoas com fibromialgia e elas relatam que, Vonei, a minha maior dificuldade é tentar viver bem. Tentar conseguir fazer uma atividade que eu gosto, ir correr, sair, até mesmo fazer atividades simples como levantar da cadeira se torna uma dificuldade, porque existe um fator psicológico no meio disso tudo, existe a chamada desmotivação, né? Existe o padrão emocional que você começa a ver que parece que quanto mais você faz, mais você piora. E aí vem causando a própria insônia, o próprio Exatamente. estresse. E, de repente, não vai ser remédio que vai trazer essa paz para você. Muitas vezes você tem que trabalhar bastante o mental, né? Trabalhar a escuta ativa, porque você precisa ser escutado para poder você ser compreendido. E hoje é uma grande dificuldade por parte de alguns profissionais. Por quê? Quando existe diagnósticos, então, teu exame está falando sobre isso. Então, aquilo que você sente não está lá. Nossa. É forte. Muito forte. Muito forte. Então, como é que eu vou dizer para o meu paciente que o exame dele só tem aquelas determinadas características e sintomas que ele tem, e ele está me dizendo que só precisa desabafar? Nossa. É muito complicado. É muito complicado. Aí a gente chama atenção, parece que você tem casos, ou teve um caso que de uma certa forma te impressionou. Sim. E aí eu queria que você falasse como foi esse resultado. Bom, você perfeito. pode falar? Sim, posso sim relatar com certeza. Eu acho que esse caso foi assim... Principalmente para você, né? principalmente Te pra impressionou, mim, né? Que eu acho que marcou e que me motivou a ajudar mais pessoas. Sim. Né? Certa vez uma paciente chegou, né, no consultório e falou, Vonei, hoje eu não quero fazer mais nada da minha vida. Então, o não já te impressiona, já te faz aquele impacto. É como se a pessoa já tivesse desistido de tudo, né? Então ela olhou e falou, eu vou fazer hoje aqui qualquer coisa e se der, Nossa. eu vou seguir minha vida. Desesperança total. Exatamente. Então, quando o profissional se depara com essa situação, ele tem que primeiramente Compreender e surpreender. Tem que parar um pouco no tempo, que você para no tempo para tentar processar aquela mensagem, entender o estado como a pessoa chega, porque isso também é anamnese. Então não é só papel, não é só exame, você tem que ter esse olhar clínico e esse olhar integrativo, né, com relação àquela pessoa que chega para você. Então eu disse, não, calma, vamos analisar, vamos avaliar, vamos conversar sobre, né, o que realmente está acontecendo e vamos ver o que a gente pode fazer. Aí ela, não, mas não vai dar certo. Então sempre tendo aquela resistência. O não estava persistente. Exatamente. Na mente dela. Então, o que foi que eu falei? Vamos fazer os procedimentos que forem necessários e a partir daqui, quando a gente terminar, você pode, né, sair da porta e fazer o que você quiser. Então ela também se impactou com a minha resposta, porque você também tem que buscar mergulhar na dor dela. E ela disse, não, vamos fazer. Fizemos tudo direitinho, ela saiu com a cara não tão boa, que foi preocupante demais. Aquele momento, sim, né? Mas no dia seguinte, ainda mais como se fosse hoje, 11 horas da manhã. Vonei, tô aqui no salão. Eu, caramba. Cheia da vontade, cheia da coragem. Então, como é que pode uma pessoa que há horas atrás estava realmente, né, deprimida, sem chance de viver. E para você também foi chocante. Exatamente. Porque você, não é que você duvide, mas a forma como ela chegou e a forma como ela passou essa negatividade toda, sim, foi bem impactante. Isso também de uma certa forma influenciaria, né? O tratamento mostrou para você e mostrou para ela mais uma vez que dá certo. Exatamente. Então, aquela ligação para mim foi algo assim surreal. Porque
falando cientificamente, é quase impossível uma pessoa que está depressiva, que está ali realmente no ápice, né, ter essa transformação repentina. Que às vezes nem o processo medicamentoso é capaz de fazer. Porque, por exemplo, hoje eu recebo também pessoas que usam os ansiolíticos, né, faz todo o protocolo certinho, mas parece que não rende, parece que não funciona. Muito interessante. Aí a gente chama atenção também para as mulheres que sofrem Sim. com endometriose, Exatamente. que sofrem demais com dores, com cólicas e muitas vezes dores insistentes, né? Que duram anos e anos. Esses tratamentos também podem ser Sim, feitos, com certeza. né? Eu costumo dizer que hoje toda e qualquer dor ela é curável, ela é tratável. Você tem que buscar. Tem que buscar. Então, mesmo que você não consiga o 100%, mas se você sair do zero, já é uma vitória. Muito bom. Então vamos passar o Instagram para quem está assistindo o nosso programa agora. Perfeito. Então, para acompanhar meu trabalho, né, conseguir ter mais informações, tirar dúvidas, fazer perguntas, @voneisilva.terapeuta, Estúdio Zente. Muito bom. Quero agradecer pela sua presença. É sempre muito bom ter você aqui. Sim, agradeço Estou esperando demais. você trazer uma nova para a gente mostrar aqui Perfeito. ao vivo, tá bom? Ok. Obrigada, obrigada mesmo.